Vamos lá. Bom, então vamos embarcar aqui o doutor Arruda Bastos, oncologista, cirurgião e membro da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, a ABMMD. Vou pegar aqui. Boa noite, doutor Arruda Bastos, tudo bem? Boa noite, Aquiles, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos do Boa Noite 247. Vamos tratar de um tema, Rodrigo, que eu falei com você o ano passado. Você está lembrado de uma participação que eu falei do Conselho Federal de Medicina e que era culpado por tudo que estava acontecendo e finalmente agora nós estamos vendo isso claramente, tá certo, na CPI. Que bom que estamos vendo, né? Quer dizer, é muito triste que nós tenhamos que presenciar isso, mas em alguma medida, é um alento que nós estejamos assistindo essa máscara cair e esses fatos virem à tona, né? Aproveitando, então, que o senhor já introduziu esse tema, doutor Arruda, queria ouvir a posição da instituição que o senhor representa, né, a Associação dos Médicos pela Democracia, sobre esse posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que, veja só, foi levado à tribuna da ONU pelo presidente Jair Bolsonaro, como uma forma de legitimação daquele horrendo tratamento precoce que nós vimos hoje na CPI, que tinha se firmado um pacto para empurrar até mesmo sem o consentimento dos pacientes, né? Qual a opinião do senhor? Eu queria que o senhor retomasse um pouco esse debate. Bom, a nossa entidade, que é a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, desde o início da pandemia, tem tido posições muito claras com relação a isso, com relação à utilização de kit precoce, que não tem confirmação nenhuma, aliás, não tem mesmo. Não é que não está para confirmar, não tem nada que comprove a atuação benéfica desse kit Covid. E o mais estarrecedor agora é que o problema não é só esse, o problema é a adulteração dos prontuários médicos, o problema é a utilização de outros produtos, de outras formas de tratar Covid, sem nenhum reconhecimento científico e nem mesmo aprovação da Anvisa, como nós vimos quando da liberação dos prontuários, inclusive hoje e também na semana passada, em toda a imprensa, provando exatamente, comprovando e comprovando falsidade ideológica de você alterar um prontuário, um paciente que interna com Covid, depois de 7 dias retira da enfermaria, bota num quarto e tira auxílio de Covid, depois o paciente que ficou na UTI depois de 14 dias faz a mesma coisa, tá certo? E o paciente vai a óbito e não teve Covid, não tem nada de Covid, como nós observamos. Então, uso de ozônio por via retal, isso não tem reconhecimento nenhum. Não existe nenhum trabalho científico aprovado por nenhuma comissão de ética no Brasil. Não existe aprovação de nenhum órgão regulador no mundo com relação ao uso desse tipo de tratamento. Tá certo? Então, é um catatal de crimes cometidos a olho nu, crimes cometidos diariamente durante esse ano e meio. Não é só agora. Tá certo? Porque, inclusive, a denúncia maior é que isso ainda estava acontecendo até ser denunciado pela imprensa. Isso poderia estar acontecendo hoje, se não tivesse acontecido uma denúncia algumas semanas atrás, hoje estaria acontecendo. Pacientes internando com Covid e tendo seu CID alterado. Médicos sendo obrigados a utilizar um esquema terapêutico para Covid para justificar um desejo do gabinete do ódio. Nós temos que associar o gabinete do ódio e do gabinete paralelo, do ministério paralelo. Isso está tudo linkado, nós não podemos colocar uma coisa só, isso não é uma peça só, tá certo? Isso é um dominó, por isso que vai cair todo mundo de uma vez, porque isso é um dominó, tá certo? Então, isso não é só uma confirmação desses crimes, é a confirmação que isso estava tendo aprovação de um gabinete paralelo dentro do Palácio com autorização do presidente, com autorização de outras autoridades. Isso era vistas grossas da Anvisa e vista grossa também do próprio Ministério, e o pior de tudo, que nós colocamos peso nessa nota, como entidade médica, como a nossa entidade médica representativa da categoria, como é que o Conselho Federal de Medicina dá aval a isso, diante das denúncias acontecidas já em São Paulo, não tomou nenhuma providência?
como é que os conselhos regionais também de medicina de alguns estados, diante dessas denúncias, os médicos indo ao conselho reclamar que estavam sendo demitidos das suas funções, que estavam sendo obrigados a utilizar e, por não aceitarem essa obrigação, esse uso, estavam sendo demitidos, estavam perdendo o seu vínculo trabalhista e ainda estavam sendo ameaçados. Né? E o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, os próprios sindicatos que representam a nossa categoria, onde é que andam essas entidades? Onde é que andam esses nossos representantes? Que representantes são esses? Que os médicos sofrem tudo isso, e mais do que isso, a população sofre tudo isso, e o Conselho fica calado até hoje. Até nesse exato momento não tem uma posição do Conselho Federal de Medicina. Nós estamos divulgando agora, dentro de pouco tempo, uma outra nota, tá certo? E essa nota está saindo aqui do Ceará, porque o Ceará sempre dá um grito assim de independência, isso foi na abolição, isso foi no SUS, isso foi na democracia, isso foi na nossa luta contra a ditadura militar, tá certo? O Ceará tem esse aspecto, tá certo? Nós estamos lançando outra nota mais dura ainda, em que nós exigimos que a direção do Conselho Federal de Medicina renuncie. Essa direção não tem condição de continuar um dia dirigindo a essa entidade. Não tem como permanecer mais um dia diante do que já está sendo colocado. Se o ano passado, inclusive dando uma entrevista ao Boa Noite, com a presença do Rodrigo, acho que da Gisele e de outros jornalistas, eu, pela primeira vez no Brasil, representando essa nossa entidade, eu falei nisso e depois, você não tem medo de dizer isso? Eu não tenho, porque tinha certeza de que estava do lado correto, como agora estou também com mais certeza ainda que estou do lado correto. Então, nós vamos colocar essa nota agora, saindo aqui do Ceará, assinada, inclusive, por outros movimentos, por outros coletivos, porque essa nota que nós lançamos na madrugada, essa nota ela teve a assinatura da nossa entidade, que é a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, e também da Rede Nacional de Médicos Populares. Quem quiser ler essa nota, está nas nossas redes sociais, está na imprensa, está na nossa página do Facebook, está no nosso site, e essa nota é muito esclarecedora. E nós começamos o primeiro parágrafo, Aquiles, eu queria só ler para você o primeiro parágrafo, diz o seguinte... Por favor. Só para dizer a gravidade da nossa nota. A sociedade brasileira assiste estarrecida às revelações de que a operadora de plano de saúde Prevent Senior teria usado pacientes como cobaias em experimentos em que foram utilizados medicamentos visando o tratamento precoce da Covid-19, mesmo depois da comprovação da ineficácia desses medicamentos para a doença. Tais experimentos teriam acontecido com o cometimento de diversas outras irregularidades, entre elas sonegação de informação aos pacientes, adulteração de prontuários, omissão de óbitos, uso indevido de medicamentos, como eu já falei, imposição de prescrição aos médicos do corpo clínico, em clara afronta o que tanto defendem e que dizem da autonomia médica. Onde é que está agora os defensores da autonomia médica? Né? As investigações que são realizadas pela CPI, agora pelo Ministério Público de São Paulo, sugere que essas práticas ilícitas teriam sido em estreita associação com o chamado gabinete paralelo, articulado dentro do Palácio Planalto, visando, sobretudo, incentivar a utilização ampla da hidroxicloroquina, da ivermectina, no tempo que desprezava a estratégia de vacinação e do distanciamento social. E aí segue a nota, eu não vou ler toda, a nota é curtinha, mas a nota ela termina exatamente... nos últimos parágrafos, falando da responsabilidade do Conselho Federal de Medicina, tá certo? Que atuou de maneira desvirtuada. O Conselho Federal de Medicina afastou-se do seu compromisso maior, que é a defesa dos direitos dos pacientes, a necessidade de informar e proteger a população assistida, buscando fazer com que a medicina esteja a serviço do paciente, da saúde pública e do bem-estar da sociedade, de maneira harmônica e equilibrada. Então, a nota sai nessa linha, Aquiles e Rodrigo. Você ia falar alguma coisa, Aquiles? Não, eu ia te passar isso, se você tem alguma questão, senão a gente toca o barco aqui. Não, eu tenho sim. O doutor Arruda Bastos foi muito enfático agora e disse que vai divulgar nas próximas horas, então a nota
pedindo a renúncia do Conselho Federal de Medicina. As pessoas estavam perguntando aqui no nosso chat o que fazer com o Conselho Federal de Medicina, se deveria produzir um impeachment, um afastamento, um processo. Então, aqui já está, a linha em relação ao Conselho Federal de Medicina é um pedido de renúncia imediata da direção. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor é outra. O que fazer com a Prevent Senior? É a dúvida que muita gente tem. Muita gente correu para esse convênio porque ele cobra um pouco mais barato do que outros, né? Preços absurdos para quem tem mais de 60 anos no Brasil, como as pessoas sabem. Então, as pessoas ficam assim, tem que punir, porque isso que fizeram é um absurdo. Mas vai fechar a Prevent Senior. O que o senhor indicaria? Pode fazer intervenção? O correto seria uma intervenção? Qual é a posição que vocês imaginam que podem levar adiante nessas próximas semanas? Porque é algo muito grave que nós vimos hoje na CPI, doutora Arruda Bastos. Só lembrando que a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, está já com uma investigação aberta contra a Prevent Senior. Eu acho que quem pode vir, Rodrigo, atuar e Aquiles, nesse caso, foi bem dito pelo Aquiles aí, é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje, existem leis que regulam as operadoras de plano de saúde e essas leis são bem claras com relação à intervenção, tá certo? Outro plano vai adquirir a carteira da Prevent Senior. Essa Prevent Senior não tem condição de continuar no mercado, tá certo? Porque ela está contaminada e nós observamos que isso não é de agora, tá certo? Quer dizer, a denúncia de que pacientes estavam deixando a UTI para ir para tratamento paliativo, e esse tratamento paliativo não era indicado. Você indica um paciente, eu sou cancerologista, tá certo? Eu sei o que é um paciente fora de possibilidade de tratamento. Um paciente com fora de possibilidade de tratamento é que você já usou todos os meios possíveis, conhecidos, para poder tratar o paciente. O paciente já fez uma cirurgia radical, já fez uma quimioterapia, já fez uma radioterapia, já fez uma imunoterapia, já fez tudo, e as metástases continuam avançando. O paciente está em coma, o paciente está com debilidade geral, não existe como recuperar por meio da ciência a vida daquele paciente. Então, para evitar um sofrimento maior para o paciente, para que ele não fique vivendo à custa de aparelhos, à custa de sedação, então você conversa com a família e diz, olha, o seu paciente está totalmente sem condição de utilizar nenhuma arma terapêutica, eu não posso fazer nada, eu não tenho como usar, então eu proponho que ele seja atendido pelos médicos especialistas em cuidados, em tratamentos paliativos, tá certo? Nós vamos retirar alguns aparelhos, ele vai para a enfermaria, mas ele vai ficar com todo conforto, vai ficar com a família, tá certo? Ele vai ficar sondado, ele vai ficar hidratado, mas não vamos tirar nenhuma droga que possa prejudicar ou que possa causar dor ao paciente. Nós não vamos mais utilizar, não vamos fazer hemodiálise, porque não tem como resultado para você fazer hemodiálise. Não vamos manter esse paciente num respirador, porque esse é sofrimento para o paciente, ele não tem condição de recuperar. Agora, a denúncia que está surgindo não é essa. A denúncia que está surgindo é que pacientes que não estavam enquadrados nessa condição, nenhum desses pacientes, que eu saiba, tinha uma doença crônica, tipo câncer, irreversível. Eles tinham uma doença inflamatória, tá certo? E nós observamos muito aqui no Ceará, em todo o Brasil, e pacientes às vezes ficavam desenganados no tratamento da Covid e conseguiam recuperar. Aqui vários pacientes se recuperaram com um capacete que foi inventado aqui no Ceará chamado Elmo, um capacete que substitui, inclusive, a intubação, tá certo? Com cuidados, com hidratação, com o uso de substâncias que realmente você pode usar, antibióticos de última geração, uso de corticoide, e etc, etc. Nós tivemos pacientes que se recuperaram, colegas médicos, pacientes nossos, recuperaram, nós conhecemos, familiares e outras coisas mais. Então, você indicar um paciente com Covid para ir para cuidado paliativo, eu nunca ouvi falar nisso. É entregar para a morte, né? Algum paciente tenha saído de uma UTI, que tenha Covid e suas complicações, para cuidados paliativos. Por que ele ia para cuidados paliativos? Ele estava tratando de uma doença infecciosa, tá certo? Aí justifica você fazer hemodiálise, justifica você fazer antibiótico, justifica você manter a hidratação, justifica você manter uma equipe tratando do paciente, porque nós conseguimos recuperar o paciente. Agora, cuidados paliativos, eu citei o exemplo aqui como especialista da área, você indica quando não tem mais nada para fazer. E a denúncia que nós estamos tendo agora é que pacientes foram encaminhados para esse setor, primeiro, sem ter essa conversa, sem ter esse esclarecimento com a família, isso pelo menos é o que está sendo denunciado,
e muito menos que estivessem dentro desses critérios, que são critérios bem definidos, do paciente ser encaminhado para esse tipo de cuidados paliativos. O Aquiles, só para complementar, né? Além disso que o doutor acabou de citar, essa história de encaminhar para o cuidado paliativo de maneira totalmente equivocada, a informação que levou hoje a depoente, a advogada que representa os médicos, né, que apresentaram a denúncia, ela disse que no caso do doutor Anthony Wong, esse médico que infelizmente faleceu, é um negacionista, mas morreu em função da Covid, ele foi internado com Covid-19, não queria que soubessem e pediu para ser internado na unidade de cardiologia. Imaginem só, doutor, uma unidade que não estava com pacientes de Covid-19. É mais um caso também gravíssimo, né, Aquiles? Mais um crime. Então, o que é que eu vejo? Eu não vejo assim, pelas denúncias, pelo montante das denúncias à gravidade, como a ANS não fazer uma intervenção. Agora, eu tranquilizo quem tem esse plano, quem tem essa operadora, quem paga. As pessoas não podem ser realmente prejudicadas. Nós não vamos atuar acabando com a operadora. Uma outra operadora que tenha porte suficiente, tá certo? E que tenha condição de agir eticamente, vai ficar com o que nós chamamos de vidas, que são as pessoas que têm esta operadora de plano de saúde. Então, eu tranquilizo aqui que ninguém vai perder. Hoje em dia, não tem esse negócio. O plano quebrou e a pessoa ficou na mão. Não, o plano não quebrou. A ANS tem como fazer essa regulação e os usuários de um plano, eles serem absorvidos por outro plano sem nenhuma solução de continuidade. Isso é perfeitamente possível. Então, essa história também de vitimizar a operadora, muitas pessoas vão ficar sem atendimento. Coisa nenhuma. Se essa operadora desaparecer, ninguém vai sentir falta dela. Quer dizer, eles vão ter que pagar na justiça os crimes que cometeram. E vai outra operadora, já que o nosso sistema de saúde ele é misto, ele tem o serviço público de saúde, que é o SUS, mas existe a medicina suplementar, isso é constitucional, isso foi colocado na nossa Constituinte de 88, então tranquilo, não tem discussão com relação a isso. Muitas operadoras já quebraram, já faliram, já tiveram intervenção e todos os usuários foram absorvidos por outras operadoras. Então aí eu quero só deixar essa... Agora, a direção dessa empresa, aí sim, aí tem que pagar pelos crimes éticos, pelos crimes na área civil que tenham cometido, na área penal, em todas as áreas. E aí é para o Ministério da Saúde já fazer também uma situação, a Anvisa entrar nessa jogada. E eu quero saber também São Paulo, eu vou fazer uma crítica aqui a São Paulo, tá certo? Onde é que estavam também as autoridades sanitárias de São Paulo? Será que as autoridades sanitárias de São Paulo, da capital e do estado, não têm condição também de ver isso, não? Tá certo? Porque quem dá o alvará sanitário para esse hospital funcionar são as autoridades do SUS, do estado de São Paulo, da prefeitura de São Paulo. Onde é que andam? Onde é que andam essas autoridades? Então, elas têm que se posicionar também. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, a advogada que foi hoje lá na CPI, a Bruna Morato, falou que a Prevent Senior mantinha um prédio comercial como unidade de tratamentos paliativos sem a mínima condição básica, sanitária, possível para isso. Inclusive, o elevador nem suportava uma maca, né? Então, assim, quem regula, quem tem a autoridade de outorgar o funcionamento desse estabelecimento, não viu isso? Pois é, isso aí é obrigação do Estado e da Prefeitura. Estado de São Paulo, diga, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, eu fui secretário de Saúde do Ceará, quem era responsável pelo SUS, porque é o seguinte, a pessoa diz, eu não dependo do SUS porque eu tenho um plano de saúde. Balela, depende do SUS. O SUS é que libera o alvará para funcionar uma entidade dessa, um hospital desse. O hospital desse não funciona se não tiver um alvará sanitário, se não tiver fiscalizado pelo município, se não tiver fiscalizado pelos órgãos da vigilância, da Secretaria de Saúde. Então, o SUS de São Paulo, o SUS capital e Estado, tem que também vir para anunciar. E eu estou vendo aqui a Márcia dizendo, cadê o Dória? Eu quero saber também, cadê o governador? Cadê o governador? Tá certo? Pelo que eu vi aqui, foi um posicionamento assim, bem fraquinho e tal, não tinha nada assim de especial. Tem que ver, cadê o Estado de São Paulo? Né? Tão zeloso. Aqui no Ceará já tinha fechado.
Já tinha fechado assim, já tinha tido um problema maior, já tinha tido ido lá a vigilância, não sei se a vigilância... Diz que teve uma denúncia também de falta de EPI. Outra gravidade também que foi comentado. Falta de EPI no início até se justificar, mas falta EPI até 2 meses atrás, não tem por que ter essa falta de... Outra coisa, tem um hospital que você falou para tratar Covid, e esse hospital não tem a menor condição de funcionar nem como um hospital comum, nem como um hospital de campanha, porque até para você funcionar como um hospital de campanha, para você aumentar leitos anexos a um hospital, como aqui foi feito no Ceará e foram feitos, tem que a estrutura da Secretaria do SUS tem que ir lá. A vigilância tem que ver, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância, se for o caso ambiental, tá certo? Tem que ir os órgãos de fiscalização, tá certo? Então, onde é que estava a fiscalização aí de São Paulo? Porque isso está acontecendo desde o ano passado. Isso está acontecendo desde o ano passado, isso não é coisa de hoje, não. Estourou agora, tá certo? Mas é uma coisa antiga, tá certo? Então, também, se tiver alguém envolvido nessas escalas administrativas, que essas pessoas também sejam punidas, sejam, né, levadas, então, sejam denunciadas, tá certo? Sejam denunciadas, porque ninguém pode funcionar dessa forma se não tiver também um suporte para que possa funcionar. Alguém estava aí barrando qualquer fiscalização, alguém estava informando que ia ser fiscalizado, olha, nós vamos fiscalizar hoje aí, ajeita tudo que nós vamos aí. Eu não sei o que aconteceu, mas que é estranho, é. Agora as denúncias estão dizendo, é estranho, muito estranho. O Aquiles, tem aqui um comentário curioso do Pedro Luiz Neto, dizendo, esse Sudeste é uma zorra mesmo, porque se fosse ao contrário, se fosse um hospital, um plano de saúde no Nordeste ou no Norte do país, a imprensa de São Paulo, do Rio, já tinha mandado o repórter para fazer plantão, ia ter um nome, inclusive, o escândalo do Ceará, o escândalo do Maranhão, né? Ia ter um negócio desse. Aí aqui é o escândalo em São Paulo, é a sede da Prevent Senior, não é só São Paulo, evidentemente, mas é principalmente em São Paulo, é um escândalo nos hospitais aqui de São Paulo. Cadê o Dória, como disse aqui a Márcia? Cadê o Dória? Cadê as autoridades estaduais, municipais? Porque esse caso que o Aquiles falou do hospital, que a doutora levou hoje para a CPI, que é um prédio comercial transformado num lugar para atender gente com Covid, o que é isso, gente? Diz que o elevador não cabia nenhuma maca. Tinha que levar as pessoas de pé, o paciente, Aquiles. É um horror, né? É um horror. Você citou aí o Dória, eu queria também perguntar, cadê o Ricardo Antunes, que é o prefeito de São Paulo, que é a autoridade responsável por dar um alvará de funcionamento ali também para qualquer estabelecimento, né? Cabe à prefeitura também uma parcela nessa fiscalização. Agora, doutora Arruda, eu queria trazer um outro tema aqui, Rodrigo, se a gente tiver um tempinho ainda, eu sei que o nosso amigo Luiz Costa Pinto já está aqui, mas se o senhor puder brevemente nos responder, doutora Arruda, eu queria saber sobre essa questão do conceito da autonomia do médico, né? Porque muito foi creditado para legitimar esse tratamento ineficaz contra a Covid-19 em função da autonomia médica, ou seja, de uma certa liberdade, uma certa prerrogativa que o profissional médico teria para, ali dentro do que ele acha razoável, receitar medicamentos, mesmo que em off-label, né? Queria ouvir a opinião do senhor. Foi desvirtuada pela Prevent Senior e pelo governo como um todo, já que ele participou desse pacto, né? Sobre a autonomia médica? E pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente, porque essas entidades todas, como foi o Bolsonaro no discurso da ONU, veio dizer que era um tratamento indicado pelo Conselho Federal de Medicina, ou que o Conselho Federal de Medicina. Olha, você não pode ter autonomia médica para você, por exemplo, usar ozônio retal. Se não existe ozônio retal, em canto nenhum, tá certo? Sendo testado, se você não está no hospital com essa autorização. Você utilizar um produto para uma doença Y, mesmo que não está na bula, mas se existe o uso daquele medicamento, aquilo comprovadamente, ainda não está na bula, mas você tem trabalhos científicos que comprovem a sua eficácia, tá certo? A sua eficiência, e que ele não traz um efeito colateral maior, até aí você pode utilizar. Mas não tem como você utilizar agora autonomia médica para se fazer uso de medicamento que comprovadamente não tem benefício para nenhum paciente. Isso não é autonomia médica. Isso é você envenenar o paciente. Nenhum médico, levando em conta a autonomia, pode passar chumbinho para o seu paciente.
eu vou passar chumbinho. Eu não sei se aí em São Paulo, quem está assistindo o programa, sabe, usa chumbinho. Aqui usa muito chumbinho, porque tem muito chumbinho local que tem muito rato e tudo, e se usa chumbinho. Então, você vai usar agora chumbinho ou utilizar um outro produto tóxico para o paciente, porque você ouviu falar, ou porque um médico lá não sei aonde, o negacionista falou, ou porque o presidente falou. Então, o problema da autonomia médica é essa. É o que nós estamos colocando na nossa nota. Se vocês defendem a autonomia médica, como é que esses médicos eram proibidos de utilizar um outro tipo de tratamento? Só podiam utilizar o tratamento desse kit Covid? Primeiro, esse tratamento do kit Covid não era nem para ser usado, porque isso não é autonomia, isso é um medicamento que comprovadamente não tem efeito no mundo todo, não se usa isso no mundo todo. Está se insistindo no Brasil por causa da questão política mesmo aí, porque o Bolsonaro e tal, esse negacionismo vão manter isso aí como uma forma de manter, agregar aqueles 10% que ele tem, aquele grupo de pessoas. Então, isso não é autonomia médica. Isso vai ficar muito claro. Nada melhor do que um dia atrás do outro, para que isso fique totalmente desmascarado. Já está sendo desmascarado, começou a ser desmascarado do ano passado e agora vai ser desmascarado. Nas próximas semanas tem muita novidade com relação a isso. Vai ser desmascarado. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina não tem como utilizar isso como autonomia médica. A Associação Médica Brasileira até já está em uma postura diferente. Eu até cheguei a falar isso o ano passado, quando eu dei uma entrevista em dezembro, que eu falei do Conselho, eu falei que nós tínhamos oxigenado a Associação Médica Brasileira, tá certo? Numa eleição que teve, que os bolsonaristas perderam a eleição. É claro que, da mesma forma que o Bolsonaro é um malefício para o Brasil, quanto mais ele passa, ele tem que ter o impeachment dele para poder sair mais rápido, porque um ano que ele fique aí, um ano e pouco, tem muita desgraça que pode acontecer. A mesma coisa o Conselho Federal de Medicina. Por isso que nós estamos propondo que esse Conselho renuncie, tem uma outra eleição, e aí quem for eleito, oxigenado, o Conselho Federal de Medicina pode voltar à sua função, tá certo? Que é totalmente diferente dessa função que o Conselho tem feito nessa gestão atual. Muito bem, queria agradecer demais pela participação do doutor Arruda Bastos num dia muito quente com as informações da CPI lá de Brasília, da advogada que representa os médicos e trazendo informação e a ênfase de quem trata a medicina como algo sério, né, o doutor Arruda Bastos, não como fizeram esses médicos que deram apoio a esse... As pessoas achavam um exagero falar em genocídio, está ficando claro que não era exagero nenhum. Obrigado, doutor Arruda Bastos, pela sua participação mais